Então, tipo, o Alfa vai falando aí, se você quiser, e aí você vai incrementando os B-roll. Vai filmando. Tá. Eu tô procurando um negócio, achei. A minha refeição preferida do dia é o café da manhã. É onde a minha cabeça tá pensando a 1000 por hora, onde eu leio tudo que tá acontecendo logo que eu acordo. E aí eu já começo a refletir, pensar em formas de como que eu vou passar isso para as outras pessoas ou como que a gente pode usar essas notícias para fazer alguma coisa de bom. Agora eu vou começar aqui meu café. Eu nunca comprei aqueles suportes, né? Então eu sempre apoio nos meus livros mesmo. Agora vai. Fala, pessoal! Mais um café aqui começando. E fiquem atentos que hoje eu vou comentar sobre muitas notícias e as principais coisas que aconteceram essa semana. As pessoas estão sempre acostumadas a escutar tanta notícia negativa que às vezes eu tento trazer as coisas boas também que estão acontecendo, né? E a gente já espera o pior, por isso que eu me apego menos em pessoas e mais em ideias. Preparado, Alfa? Sim. Então vamos começar. Oi, meu nome é Wafá, eu tenho 23 anos e sou ativista pela renovação política no nosso país. Meu nome é Wafá, sou nascida aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte. Sou filha de libaneses, sírios e cearenses. Metade da minha família é libanesa por parte de pai, a outra metade é síria com cearense. E tudo começou, né, até a origem do meu nome, até eu chegar onde eu tô, tudo começou quando minha mãe e meu pai se conheceram no cursinho, no Objetivo, em São Paulo. Minha mãe ela é filha de sírio com cearense, o meu pai é filho de libaneses tradicionais. Sim, eu sou filha de sírio com cearense, então é uma mistura. O meu pai tinha essa tradição árabe e entrava muito em conflito com a minha mãe. E eu casei, o meu marido, ele é filho de libaneses. Então, não sei se é felizmente ou infelizmente, tem no meio da colônia, esses mais antigos, essa geração mais antiga, ela tinha um certo preconceito e achava que criar o filho aqui, ele ia perder a língua, ele ia perder a religião. E minha filha foi a primeira neta. Então minha sogra, a sogra que toma conta da casa, que domina, ela ia para o Líbano e quis levar o Wafá junto. E meu sogro, na época meu sogro era uma pessoa muito querida, muito doce, ele falou para mim que não iria se eu não liberasse, porque precisava da minha autorização. Eu era a primeira neta de ambas as partes e também, né, teve aquela história que ninguém queria uma filha e esperavam um filho para que, enfim, o neto mais velho fosse um homem. Quando a minha esposa engravidou a primeira vez, aí sempre achava que eu ia ter um menino, né? Primeiro, né? Aí a gente sempre pensa num jogador de futebol, alguma coisa assim. E a médica disse que ela seria uma menina. Para a cultura árabe isso é um choque, porque os pais gostam de ter primeiro filho menino. E eu lembro que a minha filha ficou bastante triste naquele momento que o marido falou: você vai ter uma menina? E eu levantei meu dedinho e falei: olha, você vai se arrepender dessas palavras. Só que aí ela me falou que ela estava esperando uma menina, né? Aí você fica meio assim, né? Mas depois que a Wafá nasceu, entendeu? Aí mudou tudo, cara. Aí quando eu conheci ela, eu vi ela a primeira vez, falei, não, pra que eu fui falar aquela besteira? Quando eu fiquei sabendo que ela é uma mulher também, foi eu e o avô dela escolhemos o nome antes que ela nasceu, tanto que nós estávamos preciosos para ver uma primeira neta, né? Os meus pais tinham escolhido um nome para mim e as cartinhas que eu recebi eram com o nome que os meus pais tinham escolhido, mas o meu avô libanês, o meu avô paterno, ele acabou indo me registrar com meu pai e decidiu que o meu nome ia ser Wafá, que significa prosperidade. A escolha do nome da Wafá, ela é a primeira filha, a gente tinha um monte de histórias, então eu e meu marido a gente sentava, pensava muito qual o nome que nós gostamos, qual o nome se aproximava. E na ocasião, afinal, nós dois batemos o martelo que seria Najwa.
que é o nome de uma cantora árabe que nós dois gostávamos muito, né? Gostamos muito. E até o enfeite de quarto, a porta do quarto, eu coloquei o Najwa, recebi cartão do meu irmão como Najwa. Mais uns dias antes da Wafá nascer, e na sala, conversando, meu sogro falou em árabe, né? Coloca o Wafá. Da pensei, na hora, o Wafá não era o nome que me atraía na ocasião. E ficou por isso, eu tinha certeza que a minha filha se chama Najwa. Minha mãe, ela só descobriu que o meu nome era Wafá quando ela recebeu a certidão de nascimento. O meu pai nasceu de uma família extremamente tradicional, onde eles queriam que eu mantivesse a cultura, os costumes. A minha avó, ela decidiu que ela não queria me criar aqui no Brasil de jeito nenhum, porque eu ia acabar me perdendo de alguma forma. Então, assim, por livre e espontânea pressão, eu autorizei. Até no dia que nós fomos ao consulado do Líbano, que eu tinha que fazer autorização, eu fiquei apreensiva, chorei, e o cônsul pediu para eu entrar até a sala dele para perguntar se eu estava sendo forçada ou não. Expliquei para ele a situação, assinei, eu não me sentia forçada na ocasião, mas no fundo não deixava de ser uma pressão muito grande. Meus pais, eles resolveram viajar para o Líbano, eles queriam levar o Wafá junto, né? E eu fiquei meio assim, pelo fato dela ser bem nova, né? Mas aí a gente acabou aceitando, porque a gente tinha aquela certa cultura, né? Deixa eu ir conhecer, já ver como que é a vida lá, a cultura, a religião, né? Então a gente acabou aceitando essa viagem dela com meus pais, né? E com apenas 1 ano de idade, ela acabou me levando para o Líbano com ela. E a gente foi viver numa cidadezinha do interior, que era extremamente simples. E eu acabei ficando com ela um tempo lá, boa parte da minha primeira infância. Quando eu estava no Líbano, a minha avó, ela não queria que eu aprendesse a nossa língua, que é o português. Ela falava comigo só em árabe, me ensinava coisas sobre a religião desde muito pequena, já que ela queria que eu crescesse nesses moldes, assim como ela cresceu. Então a gente foi para a mesma cidade que ela tinha nascido lá e eu acabei ficando por lá. Quando ela voltou, até foi um certo impacto, porque no aeroporto mesmo ela não quis ficar nem comigo nem com o pai, ela se recolhia. E no retorno, aí a Wafá veio no colo da minha irmã, né? Aí quando eu fui pegar ela do colo da minha irmã, ela meio que se retraiu assim e olhou comigo com um ar de desprezo, né? Como se eu fosse uma pessoa estranha. Realmente, ela estranhou mesmo, né? Ela só falava em árabe e eu não falo árabe direito, então às vezes ela falava algumas coisas e eu não entendia, eu tinha que pedir para o meu marido traduzir. Quando eu acabei indo para a escola também, foi muito difícil eu reaprender o português e aí eu tive muita dificuldade com a adaptação. E também lembrando que a minha avó, ela retornou comigo, então ela não queria que, ok, eu estava estudando aqui na escola, mas ela não queria que eu me adaptasse aqui, ou que, enfim, eu tivesse amigos daqui, que eu me envolvesse com os brasileiros. E eu vejo assim, desde pequena, quando a gente trazia crianças em casa da escola, teve uma vez, ela devia ter uns 8, 9 anos, e uma menina que era aquelas... A gente sabe que na escola tem aqueles que se destacam, aqueles mais quietinhos, e uma daquelas quietinhas veio e falou assim pra mim: tia, eu tô tão feliz. Aí eu falei: por quê? Nunca ninguém me chamou pra vir... eu fico emocionada. Nunca ninguém me chamou pra vir em casa assim. Que a Wafá me chamou, que a Wafá dá atenção, então ela sempre deu atenção pra quem era diferente. Passando esse tempo todo, com 13 anos de idade, eu conheci um professor meu que fazia trabalho com pessoas em situação de rua. Quando eu fui a primeira vez para esse trabalho, né, com pessoas em situação de rua, era um público que eu nunca tinha tido um contato na vida. Então, para mim, de primeira, foi um choque aquilo. O que eu estava entregando, que era uma coisa extremamente simples, para essas pessoas valia muito. Só que o que mais me tocou nessas visitas e nesses trabalhos foi que eu vi o abandono que aquelas pessoas tinham sofrido. Como eu me sentia abandonada também por não ter uma força maior que dizia: não, você não vai levar ela para o Líbano, ou você não vai tentar moldar ela, isso, eu sentia que aquelas pessoas, elas tinham sido abandonadas assim como eu fui. Óbvio que não é a mesma coisa, porque são públicos completamente distintos, mas eu sentia que eu tinha que suprir aquilo, que eu tinha que ajudar eles de alguma forma. Foi aí
que eu comecei a entrar nesse mundo do trabalho voluntário, que eu comecei a cada vez mais a participar de ações como essa. Com 15 anos também, eu queria fazer uma festa para ela. Vamos fazer festa, que eu gosto de festa. E a Wafá não quis, ela falou, mãe, em vez da gente fazer festa, pega esse dinheiro que vai arrecadar, vamos dar para a criança no GRAC, vamos fazer doação. Eu tinha 15 anos, a Wafá ela não quis fazer festa de 15 anos porque ela quis doar todo o dinheiro que ela ia usar na festa dela, ela reverteu para uma ação social que tinha na época, para umas crianças que estavam precisando. E a gente passou o dia inteiro no GRAC, a gente fez a doação, ela era voluntária, com 15 anos já era voluntária, a gente fez a doação. De falar que foi um dia alegre e triste ao mesmo tempo, porque você vê situações pesadas, tristes, e a gente saudável ali, mas ela sempre foi assim. E aí a minha avó materna, após a gente fazer essa ação, ela colocou na minha cabeça que eu tinha que ajudar o maior número de pessoas possível. Com apenas 16 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que começar a entrar para esse mundo da diplomacia brasileira. Foi que eu levei um currículo, quando não tinha quase nada, na porta do cônsul do Líbano, aqui em São Paulo, e pedi um estágio voluntário. Ele deu risada da minha cara, né, já que eu era super nova, 16 anos, eu não tinha nada de experiência. E aí eu comecei a voluntariar lá nas minhas horas vagas. Quando eu comecei a estagiar no consulado do Líbano, eu já sabia que eu não ia ter nenhum tipo de remuneração, porque o cônsul ele deixou isso muito claro, não existem vagas de estágio aqui. Mas ele queria me dar essa chance de eu aprender alguma coisa lá. Só que o consulado ele recebia uma remessa de pão sírios, né, toda semana. Então o meu salário ele passou a ser um pacote de pão sírio por semana. Era o que eu recebia. Comecei a estudar no colegial também e decidi que eu queria prestar relações internacionais. Prestei relações internacionais e passei na PUC São Paulo. Quando eu entrei na graduação, ainda estagiando no consulado do Líbano, eu decidi que eu tinha que ir para um lugar maior. Foi aí que eu passei a mandar meu currículo para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores. Basicamente, o trabalho do cerimonial do Itamaraty era receber e despachar autoridades públicas internacionais. Foi nessa experiência que eu pude realizar a visita do Obama aqui em São Paulo. Eu era a única mulher da equipe ao lado desse diplomata. Depois também pude realizar a visita dos príncipes do Japão. Só que teve um dia que eu olhei para aquilo tudo, olhei para o lado e reparei que eu não estava impactando ninguém, eu só estava impactando a mim mesma. Foi daí que eu comecei a me decepcionar com a área diplomata e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu ajude as outras pessoas, que eu gere algum impacto, principalmente naquelas pessoas que mais precisam. Foi aí que eu conheci um secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo. E em uma conversa com ele me contou sobre um projeto que a prefeitura estava recebendo de interiorização dos refugiados venezuelanos. Era um projeto do governo federal junto da Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e ele perguntou para mim se eu queria assumir esse projeto. Quando eu assumi esse projeto na Prefeitura de São Paulo, foi aí que a minha chavinha virou e eu percebi que a prefeitura era o meu mundo. O município era o meu mundo, onde o meu contato com a população era mais próximo. Apesar de eu ter enfrentado já um desafio gigantesco e assumir uma responsabilidade quando eu estava no Itamaraty, quando eu fui para a Prefeitura de São Paulo, essa responsabilidade era totalmente diferente, porque eu sempre estava na linha de frente com aquelas pessoas que estavam precisando. Depois a situação ela começou a se complicar muito, porque esse programa de interiorização dos refugiados venezuelanos, ele acabou indo para a mídia, começou a gerar uma repercussão muito grande. E com isso, os vereadores, né, os tais fiscais da nossa cidade passaram a marcar audiência pública para que a nossa secretaria ela respondesse para alguns imigrantes e refugiados que não estavam felizes com o programa e com o projeto. Nessa audiência pública, infelizmente, os ânimos começaram a ficar um pouco exaltados. Eu era a única representante e, assim como eu disse antes, né, é muito difícil a gente se colocar nesses cargos, né? É muito difícil a gente se mostrar e as outras pessoas entenderem que era eu que estava assumindo aquele projeto. E com os ânimos exaltados, com algumas pessoas infelizes e com o próprio vereador ele colaborando para isso,
a gente teve uma situação muito chata e muito difícil, que foi quando essas pessoas elas se juntaram e vieram para cima de mim, já que eu era a única representante lá. Tive que sair escoltada da Câmara Municipal, aquela coisa toda. Eu ouvia falar muito sobre as coisas que ela fazia, brigas que ela arrumou, brigas com pessoas da prefeitura por injustiças que pessoas tinham feito coisa errada e que ela ia lá e explodia com essas pessoas e que não aceitava muito essas coisas. Não importa onde a gente esteja, não importa qual seja a situação, é uma pessoa que marca. Ela bota a cara a tapa, ela põe a posição dela, ela se impõe, ela não deixa ninguém subir em cima dela e falar você tá errado, e bater, e acusar. Ela é uma pessoa que se impõe, eu acho muito bacana isso dela. A gente tem essa ilusão de que o Estado ele precisa resolver todos os nossos problemas. Eu acreditava muito nisso. Então, quando eu vi na minha frente a máquina de como em alguns aspectos ela era super ineficiente, eu acabei me decepcionando um pouco, comecei a querer me afastar um pouco disso e falei, bom, já que até agora eu só trabalhei para o governo, por que eu não tento alguma experiência, né, no privado também? Foi aí que eu comecei uma curta jornada numa Câmara de Comércio. Nesse tempo eu tive a sorte de ter uma experiência via governo do estado de São Paulo, onde eu trabalhei no Fundo Social com um presidente que assumiu esse órgão do governo, e lá eu entrei lá assessorando ele com todos os projetos. No fundo, eu pude ver de perto e assumir vários projetos e colaborar na criação desses projetos, né, principalmente atuando com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então foram projetos como a Praça da Cidadania, SOS Mulher, SP Mais Humana. Nesses projetos a gente pôde se engajar e, enfim, fazer um trabalho exemplar. O mais difícil foi a gente estabelecer essas parcerias, a gente mostrar para essas pessoas que tinha como a gente desenvolver essas zonas. Quando a gente pensa em desenvolver as áreas periféricas, as zonas periféricas, a gente gera um desenvolvimento geral. Quando a gente fala em São Paulo, então, principalmente, foi nesse momento que as parcerias elas começaram a ficar um pouco mais difíceis, a gente começou a entrar nesse modo de ano eleitoral, e quando a gente fala em ano eleitoral aqui no Brasil, todas as políticas públicas mudam completamente. Como esses projetos eles começaram a ficar um pouco de lado e eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, por que eu não posso implementar esse meu projeto com as minhas próprias pernas? Foi assim que eu resolvi sair como vereadora e rodando os 4 cantos da nossa cidade, a gente começa a ver a desigualdade escancarada na nossa cara. Quando ela me contou, eu fui um dos primeiros a saber, ela me ligou e bate o carro. É sério. Aí ela agora correndo atrás dessa carreira nova na vida dela, né? E tá sendo legal, e a gente tá apoiando muito isso, né? Pela pessoa que ela é, né? Quando ela falou que ela se candidatar, foi um choque pra mim, né? Porque eu falei, pô, o que vai ser dela agora, né? Como que vai ser a vida dela agora? E, tipo, a gente tá na pré-campanha ainda e tá acontecendo muita coisa. Tipo, eu tô dia a dia com ela, eu vejo as reações dela, eu vejo o que ela tá fazendo pra isso dar certo. Então, pra mim, já tá sendo um choque. Então, o pós-campanha, cara, eu não vou nem me arriscar a falar o que eu acho que vai ser, mas com certeza ela vai se dedicar muito, porque ela já tá fazendo isso, ela já tá correndo atrás. E como eu disse, a principal característica dela é se impor e fazer o que ela acha que é certo. Quando eu resolvi entrar pra política, eu não fazia ideia do caminho que eu tava trilhando e nem dessas barreiras que eu ia acabar enfrentando e que eu tô enfrentando atualmente. Mas mesmo assim, eu continuo trabalhando, eu continuo seguindo a minha jornada, porque eu acredito que é possível a gente mudar isso de alguma forma. Entrar para a política me fez, assim, ficar com os olhos literalmente arregalados. Falei, você vai entrar na política? Ela falou, vou. Eu disse, mas porque é muito difícil. Você vai encontrar leões querendo engolir você. Ela falou, mas se eu não fizer, eu não vou saber como vai ser. Eu tenho que entrar. Falei, então Deus te abençoe, eu te apoio no que você for fazer, não se corrompa e faça o que for melhor possível para o nosso país.